Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Nessa série sobre a fé, e se você não viu os vídeos anteriores, é importante que você volte, porque a fé, ela é algo que nós precisamos aprender a desenvolver, visto que 4 vezes na Bíblia, o justo viverá pela fé. Está escrito 4 vezes na Bíblia que o justo viverá pela fé. E justo é aquele que crê em Jesus. Amém? Pela fé em Jesus Cristo, nós somos declarados justos. É uma justiça que é imputada. Eu já falei sobre isso aqui. Então, todos nós precisamos aprender a lidar com a dúvida, né? Porque a dúvida, ela é um inimigo da fé e um poderoso inimigo da fé. E ela vai se fortalecer com outros comportamentos e esses comportamentos podem bloquear a nossa fé, a ponto de que a gente não fique firme naquilo que Deus nos falou, naquilo que está escrito. Amém? Nós precisamos aprender a lidar com a dúvida. No Salmo 119, versículo 147, está escrito assim: Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Olha, esperei na tua palavra. Logo cedo. É interessante que hoje, logo cedo, nós acordamos para ir trabalhar, né? E muitas vezes já acordamos com aquela sensação de que estamos atrasados. Davi aqui não, ele diz: antecipei-me à alva da manhã e clamei. Ou seja, logo ao amanhecer, aquele que tem fé, a primeira coisa que ele faz é clamar ao Senhor. Isso fala de tempo a sós com Deus, né? E ele diz aqui: esperei na tua palavra. Esperar na palavra de Deus vence toda dúvida, e nós vamos ver que um companheiro da dúvida é o medo. No texto que nós lemos ontem, em Mateus capítulo 14, versículos de 28 a 31, que narra aquela passagem de Jesus andando por sobre o mar, sobre as águas, e Pedro também andando, né? Diz que o versículo 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve dúvida, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, estendendo a mão, tomou e lhes disse: Homem de pequena fé, por que duvidasse? Observamos assim que Pedro atentou para a força do vento e o medo gerou dúvida. Amém? Quando ele estava andando por sobre as águas, ele estava ali na palavra de Deus, andando sobre a palavra de Deus. Mas quando ele considerou a força do vento, quando ele considerou as ondas do mar, ele começou a afundar. E é interessante, diz aqui, olha, ele teve medo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E Jesus disse: Por que duvidasse? Primeiro, você desconsidera ou tira os seus olhos, ou a sua mente, ou a palavra da sua boca, e começa a colocar diante dos seus olhos os problemas, as dificuldades, as perseguições, a falta de gratidão das pessoas. Depois você começa a temer. Você começa a temer. Por quê? Você começa a ver no homem a força das respostas que você precisa para a sua vida e não no Senhor. Então você começa a considerar: será se as pessoas elas vão ajudar? Será se as pessoas elas vão estar comigo de verdade? E você esquece que é o Senhor a quem você serve. Amém? É a Jesus a quem você está seguindo, é a Jesus a quem você está servindo. E você começa a considerar, e diante das adversidades da vida, diante dos problemas da vida, quando você se sente só, é natural o medo querer vir. E quando o medo vem, diz assim: teve medo e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, o medo, ele vai gerar a dúvida. Então, é muito importante, logo ao amanhecer, logo na alvorada, o primeiro contato da gente ser com a palavra. O primeiro contato da gente ser com o Senhor. Você pode fazer isso ainda na cama,
você pode fazer isso antes do café, você pode fazer isso enquanto vai os homens fazer a barba, tomar banho para ir trabalhar, as mulheres fazer a sua asepsia, preparar os filhos para ir para a escola ou organizar as coisas para ir para o trabalho, não já ficar como um hamster no automático, só rolando naquela rodinha sem sair do lugar. Não, isso tem que ser de forma consistente, né? Isso tem que ser colocado força. O reino de Deus, ele é tomado pela força, e só os poderosos se apoderam dele. Então tem que ser algo intencional. Na primeira hora do dia, a primeira coisa que você vai fazer ao acordar é orar ao Senhor. Para isso você precisa, porque dependendo da sua rotina, dependendo da sua vida, você precisa colocar isso como prioridade. Orar a Deus, esperar na palavra de Deus, né? Ler a Bíblia, meditar. Um vídeo como esse, de 10 minutos, que é rápido, faz com que você considere algumas coisas, faz com que você pense em algumas coisas, faz com que você medite em outras. E na hora de escolher, escolha ficar com a palavra de Deus, escolha permanecer firme, né? Com expectativa naquilo que Deus falou e não no que as circunstâncias estão mostrando. Veja Pedro aqui. Ele poderia ter ido até Jesus, ter voltado com Jesus, mas, infelizmente, né, ele começou a considerar outras coisas. Mas nós começamos a servir a Deus com alegria, nós estamos no primeiro amor, nós estamos ali cheios de expectativas. Mas, quando nós damos início ao nosso serviço a Deus, outras coisas vão aparecer, outras expectativas vão surgir, outros problemas, pessoas vão nos trair, pessoas vão nos abandonar, pessoas com quem nós nos relacionamos, elas vão mentir para a gente, mas nós precisamos entender a quem nós estamos servindo, ou debaixo de qual palavra, ou em cima de qual palavra nós estamos andando, né? Debaixo de qual palavra nós estamos nos submetendo. Porque se nós estamos andando sobre a palavra de Deus, nós vamos atropelar as circunstâncias, nós vamos passar por cima das dificuldades, porque Deus é quem vai nos dar a vitória. Se nós estamos debaixo de um comando de Deus, nós precisamos ficar firmes debaixo desse comando de Deus, porque às vezes nem tudo vai ser favorável. É aí que a nossa fé, ela precisa estar fortalecida. É aí que os nossos olhos precisam estar no Senhor, na força do seu poder. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes no dia mau, na hora da luta. Amém? Não é tentar se vestir ou se revestir da armadura de Deus na luta. Você vai ser vencido. Você tem que ser todo dia se preparando, buscando, conhecendo, se submetendo. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, aquele que está na fé, ele não pode se deixar levar pela dúvida e pelo medo. A dúvida e o medo vai fazer com que você afunde na sua jornada, no seu caminhar com Deus. Amém? Mas a submissão à palavra de Deus, esperar pela palavra, se submeter a Deus, vai fazer com que você ganhe forças para resistir ao diabo. Vai fazer com que você ganhe experiência, sabendo que quem lhe segura na poderosa mão é Deus. Não é você que segura Deus, é Deus que lhe segura. E você precisa estar firme nisso. Por isso que logo no início do dia é importante você, como diz Davi, né? No Salmo 119, como ele fala aqui. Salmos 119, versículo 147. Antecipei-me à alva da manhã e clamei. Ou seja, ainda nem amanheceu, ele já está se antecipando. Mas acordar cedo faz bem. Acordar cedo é divino. Amém? E diz aqui, esperei na tua palavra. O problema hoje é que nós temos, não é um problema, é uma coisa boa, nós temos luz elétrica. Mas aqui, quando escurecia, porque eles não tinham iluminação, eles tinham que repousar, eles tinham que dormir. E é interessante, eles dormiam bem e acordavam também antes, né, de amanhecer, porque tinha as atividades para fazer. Então, eles tinham um dia longo pela frente. Mas Davi diz assim, antecipei-me à alva, amém? E esperei na tua palavra. Talvez o que eu e você não estejamos fazendo é isso. Esperar na palavra de Deus. Estamos
nos deixando ser levados pelo medo e pela dúvida. E isso tem comprometido o nosso relacionamento com Deus, isso tem comprometido o nosso desempenho na obra de Deus, em servir ao Senhor. Isso tem comprometido a nossa vida na igreja local, no congregar fielmente, tem feito com que a gente seja negligente no congregar. E, claro, isso vai atrapalhar a nossa vida. Então, é muito importante que você faça isso. Amém? Entenda, a dúvida e o medo, eles andam juntos e roubam a nossa fé. Não deixa que isso aconteça com você. Amém? Hoje à noite, quero convidar você a estar conosco na nossa casa de oração, a partir das 19h30. E logo na sequência, nossa escola bíblica. Venha aprender a palavra de Deus, venha ter um tempo de comunhão de qualidade, porque fazendo assim, você vai crescer exponencialmente na sua fé e na sua vida com Deus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.